Apocalipse, capítulo 3. A quinta igreja que recebeu uma mensagem dada por Jesus Cristo a João. A igreja, ela foi considerada como morta, tendo, contudo, um remanescente de crente. É impressionante, irmão, quem somos nós para fazermos análises ou julgamento de alguma igreja. Esta igreja, o próprio Jesus estava dizendo, está morta, mas tens aí alguns remanescentes que perseveram na fé. Verso 1 do capítulo 3, está ali no telão. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vive e está morto. Ninguém consegue enganar o Senhor. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes alguns poucos ou poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão vestidos de branco, porque são dignos disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Oremos ao Senhor. Meus irmãos, eu abri a Bíblia hoje no livro de Apocalipse. Eu já falei um pouco sobre a igreja de Sardes. E vocês perceberam que pela leitura... Dá uma melhoradinha no som, meu filho, que a minha garganta não está bem. Nas igrejas dos outros eu não exijo. Apesar que aqui não é minha não, mas já tem 30 anos que eu estou com vocês. Eu tenho uma voz, ela está cavernosa, mas não tão ruim assim, viu, Josias? E nós temos aqui, como todas as cartas, eu acho impressionante que Deus revelou para o seu Filho. É um conjunto de obra que Deus demonstra para a igreja a preocupação que Ele tinha com a igreja que estava na Ásia. Da mesma forma, Ele tem com a igreja que está aqui no Brasil, em Uberlândia e conosco. Nós sabemos de que em todas as cartas, com exceção uma, existe, podemos dizer assim, exigência, cobrança, porém também elogio. Mas nessa igreja de Sardes, o único elogio, nós vimos aí no capítulo que lemos, dizendo: há ainda entre vocês um pouco de pessoas que permanecem
fiel e não contaminaram a sua roupa com o pecado. É uma expressão extremamente maravilhosa, porque nós estamos como lírio no mundo cheio de lama do pecado. E há poucos tempos eu ouvi uma expressão simples de um irmão, mas eu guardei ela para mim. O diabo não gosta de ver crente com a roupa suja, melhor, limpa. Ele gosta de ver crente com as roupas sujas. Da mesma forma que uma mãe tem prazer de ver o seu filho com a roupa limpa, Deus tem prazer. E o diabo, ele não gosta de ver o crente com a roupa limpa. Só que não é essa roupa física, essa roupa de tecido, fala da veste espiritual. E o profeta Isaías diz assim, o Senhor falando para Israel, mas transfere-se para nós também. Eu lhe vesti com a vestimenta da salvação. Nós temos, além do revestimento do Espírito Santo, temos também a nossa veste espiritual. E todos conhecem aquele versículo em Eclesiastes capítulo 9, verso 8, que nós devemos manter a nossa cabeça ungida e a nossa roupa limpa. E existe algum pecado que são como nódoa, nunca mais sai. Há o perdão, lava-se a roupa. Ah, mas e o sangue de Jesus não cobre de todos os nossos pecados? Pecado da nossa ignorância. Mas pecado que nós cometemos é premeditado e pecado de morte, quando há uma ligação do corpo de um crente ou de uma crente com uma pessoa ímpia e adultera, ou comete o pecado de adultério, é uma nódoa. Entanto é que isso atinge até a alma e o espírito. O Senhor cura, o Senhor perdoa, o Senhor limpa, o Senhor purifica, mas tem coisa que é como um prego em uma bola de cristal, fica a marca para sempre. Mas há uma coisa maravilhosa, quando porventura alguém comete isto, o Senhor cobre com a sua misericórdia. Entre o crente e Deus, entre você e eu, e os olhos do Senhor, tem o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo o nosso pecado e nos dá direito de entrar no céu. Mas é uma marca e a pessoa tem que ter muito cuidado. Devemos mantermos limpo, porque aqui na carta está dizendo: mantenha as vossas vestes limpas, porque darei a vós o direito de andar comigo com roupa limpa na eternidade. Continua a nossa vida da mesma forma, irmão. Eu, Álvaro Além Sanches, você, Maria José Pereira Santo Rodrigues, somos nós que vamos morar no céu. Receberemos novo nome, receberemos um corpo em glória, de poder, mas é a mesma pessoa. Saiba disso. Aqui nós temos um adversário que nos lança no rosto aquilo que fizemos. Agora na eternidade não. Entanto é que o livro sagrado diz que o Senhor lança os nossos pecados na profundeza do seu oceano, do oceano do seu amor, e não se lembra mais dele. Mas o diabo lembra.
E alguns crentes também lembram, infelizmente. Agora, vejamos bem, eu vou pedir para o irmão colocar um versículo conhecidíssimo, mas eu vou pedir para ele colocar Hebreus capítulo 12 e o verso 14. Coloque lá, por favor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Acabou. Não é morar com Ele, nem vê-lo. A Bíblia que está dizendo isso. Os teólogos, muitas vezes, fazem arrumação em alguns versículos, dizendo, você pecou, é pecador, você não vê como Moisés não viu o rosto de Cristo, mas você vai vê-lo no céu. Mas está dizendo, sem santificação, sem veste branca, sem alma curada, sem espírito curado, nós não veremos ao Senhor nosso Deus. Você sabe que ser santo é ser separado. Você sabe que além de ser separado do pecado, do mundo, é consagrado ao Senhor nosso Deus. Esta é a legitimidade da igreja, um povo adquirido, uma nação eleita, porque fomos salvos e fomos separados para Deus e consagrados a seu serviço. Não é eu que sou pastor, sou consagrado a servir. Todos nós fomos separados para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Vejamos um outro versículo bem conhecido, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 23. Passar a Bíblia de cá, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, não é só uma parte do corpo, é o corpo completo. Por isso que nós temos que ver que alguma coisa que nós cometemos no corpo mancha a alma, e alguma coisa que nós cometemos na alma prejudica o espírito. Por isso que a Bíblia diz assim: a alma está inchada de orgulho, de raiva, de ódio, mas o Senhor está dizendo: santifique em tudo, todos o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para entender? Deu para entender, cristão? Eu acho o seguinte: nós estamos vivendo numa época de um cristianismo não fragilizado, mas alguns que se dizem cristão totalmente fragilizado, porque compactua com o mundo. É aquele negócio, é brincadeira, mas é jogo. É simplesmente para divertir, mas é pecado. E aí nós achamos que levar uma vida meio termo, bom, pelo menos devemos esforçar para ser cristão, não meio cristão, não quase cristão, mas ser salvo, porque a Bíblia está dizendo sobre isso. A crítica que o Senhor fez à igreja de Sardes: és uma igreja morta. Eu vou parar aqui nessa parte, e depois eu tenho uma outra parte do Apocalipse para estar falando com os irmãos. A crítica, e ele pode, e a crítica de Deus é construtiva.
ela vem para nos despertar, ela vem para nos corrigir, e Ele é dono da igreja, Ele pode fazer crítica. És uma igreja morta. É aquilo que eu disse, ninguém engana o Senhor, tá? Você é ou não é? E você é, e você sabe quando você está deixando de ser, porque o Espírito Santo guerreia na sua alma, guerreia na sua alma. E aqui está dizendo, é como se dissesse a seguinte expressão: tem nome de que vive, mas é só um apelido. Você está morta. Põe lá, meu querido, Apocalipse capítulo 3, o verso 1. A igreja de Sardes estava, na sua totalidade, espiritualmente morta. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. Espiritualmente. Aí, aqui está dizendo a igreja, conjunto. E ele conhece. Agora, observamos bem, havia um pequeno grupo que era fiel. Esses estava de fato espiritualmente vivo. Aonde estão os vivos? Eles glorificam o Senhor. Os vivos, eles não dormem nas trevas. Levanta, tu que dorme entre os mortos. Eu gosto muito desse versículo. Efésios capítulo 4, se não me engano, 14 e 15. Vamos ver. Levanta. É aquele ali, irmão? 15, vamos ver. Ah, não. Aonde é que está esse versículo? Está na Bíblia? Hã? Ah, é 5. Ah, eu pensei que Efésios fosse até 4 só. Obrigado, irmão. Vamos lá, coloca lá. Mas volta onde você estava aí, 4, 14. Aí você vai dizer assim, mas o pastor Álvaro não aceita que errou. Eu errei, mas o Senhor quer falar conosco desse versículo. Diz assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todos os ventos de doutrina, pelo engano dos homens, que com sua astúcia enganam fraudulosamente. 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça da igreja, é Cristo Jesus. Foi bom também, não foi, irmão? Foi bom, não foi? Hã? Maravilha. 5,14 agora. Põe o 13, por favor. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo se manifesta. Quer dizer, aqui está o verso que está dizendo que a luz traz a manifestação do mal à evidência. Verso 14. Por isso diz: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te revelará. 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Então, irmão,
aqui o que o Senhor está nos dizendo, olha a igreja de Sardes, vocês têm tudo, toda a característica de uma igreja. Tem um serviço social muito bom, tem uma organização ministerial maravilhosa, vocês têm uma agenda. Por isso que em Isaías Deus disse assim: eu estou cansado de ver e ouvir os vossos gritos. É Isaías que tem esse versículo? Isaías. Então, Deus, através de Jesus, estava dizendo para a igreja de Sardes: vocês têm uma programação maravilhosa. Não é assim a igreja de Uberlândia? Tem uma igreja que tem mais programação do que a nossa? Hoje mesmo eu passei ali, estava olhando aquela sala. Quando você sai daquele refeitório, já fizeram uma sala de bateria. Cada grupo está querendo uma sala. Vocês não imaginam. Se eu contar para vocês o que a gente passa de aperto com esses departamentos, você ia ficar lá no sol quente, na Rondon, chorando. E aí iam perguntar para você: por que você está chorando? De dó do pastor Álvaro, que é sala para os adolescentes, sala para os infantis, sala para o bebê, sala para o jovem, para o meio jovem, para o jovem inteiro, para a moça, para o moço, para o coral. Aí você fica doido da cabeça. Tem programação demais. Você está, mas você não sabe o apuro que eu passo. Então, Deus estava dizendo: vocês têm uma programação que eu até estou cansado de todo dia ver vocês trabalhando. Estou cansado. Porém, vocês só têm atividade religiosa. Vocês só têm atividade religiosa. Aí o que acontece? É aquele negócio. Jesus olhou para os fariseus, aquela turma da época de João Batista e do início do seu ministério. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados dessa rotina da lei, da religiosidade. Irmão, não adianta nada dessa programação. Isso é bonito, é gostoso, mas tem que ser encharcado pelo óleo do Espírito Santo e fazemos com amor e estamos vivos na presença do Senhor. Acordado, vivo na presença do Senhor. Tem aparência de vivo, mas está morto. Tem aparência de uma religiosidade, mas não tem espiritualidade. Tem aparência de uma denominação ativa, mas vocês não têm atividade espiritual. Começando, sabe com quê? Com quê? Duas coisas: oração e a palavra. Eu me esforço para estar na oração aqui de manhã. Eu fico ali orando: Jesus, tira a vaidade da igreja. Tira, meu Deus. Tira a religiosidade e coloca, Senhor, a espiritualidade. Senhor, nós temos muita gente que poderia estar aqui, Senhor, orando conosco. Começar o dia em oração. O crente só mostra que está vivo quando ele tem necessidade de estar na presença do Senhor, orando e buscando a sua face. Você só demonstra que você está vivo quando você não troca o culto por uma festa de pão de queijo ou por qualquer reunião social. Você sempre procura estar na presença do Senhor. Amém? Agora, eu termino aqui. Uma forma de religiosidade, mas não tem a vida espiritual. Agora vem a instrução. O Senhor não só critica, mas Ele abre o caminho.
Verso 3: lembra-te, lembra, traga memória. Vocês viram que eu falei na Santa Ceia aqui, que a lembrança é mais rápido do que a internet. Lembra-te da onde você caiu. Lembra onde você abandonou a palavra de Deus. Lembra aonde você parou de orar. Lembra aonde você deixou de vir à escola bíblica dominical. Lembra quando você parou de visitar os doentes, de orar pelos fracos e de evangelizar os perdidos. Lembra-te. Lembra? É sério. Jesus está para voltar. Agora, eu tenho ali 20 minutos. Aí eu estava olhando o livro de Apocalipse. Eu gosto muito desse livro, mas quase eu não ministro. Porque não é que é um livro perigoso. É um livro que nós precisamos ter cuidado. O livro de Apocalipse vale a pena ser estudado pela igreja, por nós. Vocês se lembram qual foi a última revista que saiu sobre o livro de Apocalipse da Escola Bíblica Dominical? Os obreiros se lembram? Já tem uns 3 anos. Teve uma, não sei que ano. Aí eu estava olhando, nós precisamos estudar com cuidado, porque quem sabe o amanhã, somente Deus. E muitas vezes os estudantes dos livros, eu tenho vários livros escritos por pessoas que escrevem sobre o Apocalipse, e escrevem coisas perigosas, anda beirando a heresia de estar pregando, querendo marcar a volta de Jesus. Ele vem, mas aqui mesmo ele está dizendo que nós devemos vigiar, porque virá como um ladrão. Pega o ímpio de surpresa, mas a igreja não. A igreja está aguardando. Então, o livro de Apocalipse, ele é dividido por etapas. Ora, acontecimento na terra, ora, acontecimento no céu. E eu trouxe uma tabela aqui para vocês, dentro dos versículos e capítulo, que os acontecimentos serão aqui na terra, e outros serão no céu. Mas para Deus, durante esse tempo, a terra e o céu é a mesma grei. Primeiramente, leva em consideração que só Deus e Ele sabe e tem certeza o que vai acontecer no amanhã. Não cabe a nós. Jesus deixou bem claro com os seus discípulos: não compete a vós. Só o meu Pai, naquela época ele estava ainda como homem, só Ele que sabe. Eu não sei o dia e nem a hora. Você, por exemplo, eu que almoço sempre na minha casa, eu gosto sempre de almoçar em casa, que é o tempo que eu tenho para estar com a Tomico, desde como aqui. Porque eu sei que em casa tem almoço, só que eu não sei exatamente a hora que sai. Porque tem hora que eu chego lá 1h30, aí 2 horas, aí a Tomico até 1h30 eu aguentei, mas depois não aguentei não, eu almocei. Então a gente sabe que vai ter almoço, é igual festa de assembleiano, vai ter almoço, mas não sabe que hora que sai. Jesus vai voltar, mas nós não sabemos quando. Agora os sinais estão dizendo que está breve, não está longe. Agora, uma coisa que eu estava pensando, eu estava viajando esses dias, nesses aeroportos aí, lotado, as pessoas estão amando os cachorros, porque agora está podendo viajar cachorro dentro de avião,
De primeira era muito difícil. Agora, depois que morreu o Joca, é Joca aquele cachorro que morreu? Hã? É Joca? Depois que o Joca morreu, os velhos não tem nem problema. Esses dias eu tirei a passagem daqui para Vitória a semana passada. Eu gosto de ir no corredor, que eu gosto de ficar lendo o braço para o lado. Aí cheguei em São Paulo, a moça falou assim: ó, o seu assento foi trocado, te colocar no meio. E eu não reclamo essas coisas, não. E é lá no final do avião. Ah, beleza. Aí eu orei: Senhor, Deus tem me ouvido, tu me que é testemunha. É lugar para estacionar. O William sabe disso. Deus prepara, sempre. Aí a Tumico fala: dessa vez Deus não preparou. Aí eu digo para ela: é para nós andar um pouco. E quando eu estou sozinho, Ele prepara. Mas você está aqui, para você não crer, Ele não preparou. Aí eu falei: Senhor, me colocaram no meio. E é horrível no meio, irmão. Então, eu quero, Senhor, que não tenha ninguém de um dos lados. Ah, mas foi batata. Eu fui sozinho, o banco do meio, mas eu sentei na beirada de cá, na beirada de lá, eu sozinho nos 3 bancos. Mas está um tumulto, uma falta de pudor das pessoas. Estão nus nos aeroportos, em todo lugar. Então, esse sinal, aí, a gente de vez em quando eu falo, já escrevi sobre isso para mim mesmo, nós estamos caminhando para o caos. O que será da igreja? A sociedade, sim. E a igreja no meio da sociedade, porque nós somos da sociedade. Mas o fim será diferente. A igreja, o seu destino não é o caos, e nem a grande tribulação. O destino da igreja é o arrebatamento e a nova Jerusalém. Nem na grande tribulação ficaremos aqui, como algumas pessoas querem e aceitam que nós vamos passar, pelo menos por parte dela. Mas não vamos. A Bíblia diz. Aí eu estava lendo, e a palavra igreja no livro de Apocalipse aparece até no verso 22 do capítulo 3. E depois não aparece mais. Ah, isso é uma causalidade. Não. Nem o nome igreja está aqui. Aí vai aparecer somente em Apocalipse capítulo 22 e o verso 16. Olha aí. No momento de amargura, até mesmo do livro de Apocalipse, o Senhor tirou o nome da sua noiva, o nome da igreja, veio até aqui, no capítulo que nós vamos ler sequenciando, capítulo 3 e o verso 22, e depois começa a igreja no capítulo 22, a partir do verso 16. E nós sabemos que o livro de Apocalipse tem 404 versículos, e não aparece, a não ser somente no capítulo 22. Agora, permita ler com vocês, ler com os irmãos, botando no telão, Apocalipse capítulo 4, e o verso 1. Depois dessas coisas, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, e disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas deve acontecer. Olha aqui, começa na ilha de Pátimo, na terra, de Apocalipse capítulo 1, do verso 1 até o verso 11,
descreve algo que aconteceu na terra. Depois, do verso 12 ao verso 20, aí já descreve algo que João viu no céu. Eu acho bonita essa expressão aqui. E virei para trás. João vê Jesus Cristo glorificado. Amém? Olhei e vi. Maravilha. Virei e vi ele. Olha aí, na mesma hora que está falando de coisa na terra, está falando de coisa no céu. Esse é o livro de Apocalipse. Agora, a terceira parte, Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3 até o verso 23, fala sobre a terra, que é as 7 igrejas da Ásia, na terra. Eu acho linda aquela expressão, e Deus revelou para o seu Filho Jesus. Trabalham em conjunto. Mas Jesus não sabia o estado da igreja? Perfeitamente. Mas é um trabalho em conjunto. Assim é a salvação. Deus amou e Jesus se entregou por ela, como diz em Efésios. E o Espírito Santo veio para purificar, e a Trindade vai recebê-la no dia do arrebatamento da igreja. Você pode glorificar o Senhor? Agora, Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5 até o verso 14, aí já é no céu. João vê no céu celebração entre os anjos. Por quê? Porque estava iniciando a segunda vinda de Jesus. Ah, irmão, eu creio na comunicação do Espírito Santo. Quando o Senhor anunciar que o seu Filho voltará para buscar a igreja, haverá uma festa muito grande no céu. Você pode glorificar o Senhor? Amém? Porque aqui está dizendo, se você ler, você vai ver, João viu no céu celebração entre os anjos, porque estava começando a acontecer a segunda vinda de Jesus. No recôndito altar do Senhor, no seu conselho eterno, na sua onisciência celestial, os anjos perceberam a movimentação. Está chegando a hora de vocês tocarem a trombeta, porque os crentes ressuscitarão os mortos e depois os vivos serão arrebatados. Aí vem aquela coisa que eu digo assim, tem nome de que vive, mas está morto. Tem crente hoje, irmão, que só pensa em coisas da terra. É um inferno adquirir as coisas. Você compra um celular esse ano, no começo do ano, no final do ano você já quer trocar o celular. Isso é uma usura, uma avareza, uma cobiça. E aí é o que o diabo quer. Eu vou matar ele de preocupação. Eu vou destruir ele de tanto se intoxicar com as coisas terrenas. Compra mais isso, compra mais aquilo, pode comprar mais. Enche o guarda-roupa de roupa, a sapateira de sapato, enche o carro de som, enche a sala de som. Vai aí. Quando pensou que não, a trombeta toca. Porque nosso reino não é deste mundo. Amém? Amém, irmãos? Eu disse que João viu, que privilégio,
quando começou a haver celebração no céu, porque o Senhor já estava dando ordem, quem sabe que já começou a ordem lá no céu, e aí o nosso espírito vai ser comunicado pelo Espírito Santo. Vai ser comunicado com o Espírito Santo. Crente, no momento do arrebatamento, individualmente lá na sua casa, ele começa a sentir a glória de Deus, porque está no momento dele ser arrebatado para a eternidade, porque ele sente, nós vamos sentir. Aí Apocalipse capítulo 6, e também capítulo 7 até o verso 8, aí o cenário começa na terra, porque inicia o derramamento do juízo de Deus na terra. Começa. Aí você não vê igreja, aí você começa a ver somente a manifestação do julgamento de Deus. Você lendo Apocalipse, capítulo, esse é lindo, 7, e o capítulo 8 até o verso 5, aí o palco será, o cenário será o céu. E Apocalipse diz assim: vejo no céu uma grande multidão de anjos recebendo os mártires que venceram a tribulação, e em redor do altar de Deus eles foram recebidos com festa pelos anjos, os mártires.